independente do tipo de trabalho que cada um aqui faça, né? Mas o performer é o que? A gente começa partindo desse princípio, que é uma pessoa que vai comunicar para um público específico e deseja que essa comunicação ela seja plenamente eficaz e que atinja o seu espectador, a sua audiência, independente se é de modo presencial ou via tecnologia, mas que essa comunicação ela impacte intelectualmente e emocionalmente, né, de uma forma completamente integrada, né, todo o ser. Para quê? Para que essa performance seja algo realmente que entre na vida dessa pessoa, que seja algo que agregue valor e que seja inesquecível, né? Qual é o ator que não quer ficar na memória do seu espectador? Não no sentido de fama que eu tô falando, não, mas no sentido de, poxa, aquilo ali mudou minha vida, aquilo ali mexeu comigo, aquilo ali me transformou, né? Então eu acho que esse é o ponto comum do performer de maneira geral. Um professor ele é um performer, um pastor ele é um performer, um advogado ele é um performer, né? Independente do campo de atuação, eu acredito que esses sejam os pontos em comum com o teatro. E é claro que o teatro ele entra como uma ferramenta de aceleração, talvez, de desenvolvimento desse processo de desenvolvimento e construção e manutenção daquilo que a gente chama em teatro de presença cênica. E a presença cênica, ela está completamente direcionada, linkada com essa harmonia entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, eu acho que isso é um assunto que interessa a qualquer performer. Inclusive, o treinamento que eu faço, eu trabalho basicamente com atores, mas eu tenho visto assim, que o efeito disso, como eu trabalho com foco nas emoções, justamente para produzir essa presença impactante, eu vejo que o efeito do que eu faço, ele está muito além da estética. E é um pouco que as pessoas, os performers de maneira geral, procura. E aí eu até mudei o nome do meu treinamento por causa disso, faz pouco tempo. Eu entreguei um artigo agora, dia 15, com o nome antigo, mas já mudei. Então antes eu chamava de treinamento para atores, hoje eu chamo de treinamento neuroemocional para performers. Porque eu vejo que eu posso ajudar muito mais do que um ator. Eu posso ajudar outras pessoas a encontrarem a desenvolver essa presença cênica, né? Que é o que vai ser o pulo do gato mesmo durante uma performance. Então, estou falando com performance, ótimo. Eu vou começar, então. Quer dizer, já comecei, né? Eu só vou contar, então, como é que eu cheguei até aqui, como eu desenvolvi esse treinamento, como eu cheguei nessa área do teatro da neurociência. Uma coisa completamente inusitada. Eu morava na França. Meu ex-marido é francês, enfim, eu tinha uma família lá e eu sou formada em odontologia, né, como vocês viram, e eu estava fazendo uma pós-graduação, uma espécie de especialização, porque eu queria tentar fazer a equivalência de diploma na França, para trabalhar lá. E numa das aulas, era um curso de neurofisiologia da boca, da cabeça, enfim, da região oral, né? E aí, numa dessas aulas de neuro lá, o professor ele começou a falar do Antônio Damasio, que é um neurocientista, acho que muita gente conhece, especialista no estudo das emoções. E, ao mesmo tempo, nessa época, eu já estava no meu primeiro ano de tese de doutorado em teatro, com uma tese sobre o poder transformador do teatro, mas com um enfoque na psicologia, por conta da minha formação em psicologia.
E aí, só que quando o professor lá da odontologia começou a falar do Damásio, e aí falou de um caso que consta que está no livro dele, O Erro de Descartes, eu fiquei curiosa. Olha, gente, foi um acaso mesmo. Eu achei interessante a história que o professor contou e cheguei em casa, fui dar uma olhadinha na internet, vi que o livro era baratinho, tinha edição de bolso. Eu falei, vou comprar um trequinho desse aí, porque achei legal, mas foi realmente curiosidade. Mas quando o livro chegou e que eu comecei a ler aquilo, foi uma explosão assim na minha cabeça, porque ali eu vi que eu estava diante das respostas para as perguntas que eu sempre fiz desde que eu comecei a fazer teatro com 15 anos. E aí eu pirei. Eu já estava lá no meu primeiro ano de tese com a pesquisa aprovada pela orientadora, que é da área de teatro. Eu falei, meu Deus, vai ter que mudar isso. E aí eu, silenciosamente, eu fiquei um ano só estudando neurociência, estudando. E para tentar achar uma questão, para tentar entender. A minha vantagem é que, como eu tenho formação na área médica, era muito fácil entender aquela linguagem toda. Então, acho que isso ajudou em termos do aprendizado, assim, ser mais rápido, né? E aí, no final do ano, eu preparei um novo projeto de tese. Fui lá ver minha orientadora com cara e coragem. E eu confesso que eu fui com bastante medo. E aí, quando eu encontrei com ela e conversei, falei, olha, é isso, dei o projeto para ela ler, e ela me surpreendeu, falou assim, Doris, você não é dentista, você entende do que você está falando, do que você está lendo e tal? Eu falei, não, enquanto isso você está tranquilo. Aí ela falou, vamos embora, vamos fazer essa aventura aí junto, que eu acho que eu também vou gostar. E foi assim, o que mudou a minha vida. Eu, numa formação, então, de odontologia, eu descobri uma coisa que foi totalmente por acaso. Talvez eu estivesse trabalhando como dentista na França hoje e não estivesse aqui hoje conversando com vocês, né? Como o mundo a vida tem dessas pequenas circunstâncias que pode mudar o rumo de uma pessoa. E aí eu desenvolvi toda a minha tese sobre a questão das emoções e, enfim, aí não parei mais, né? Já tem 10 anos, comecei a estudar isso em 2010, então estamos em 2020, tem exatamente 10 anos que eu tô nessa área. E quando eu voltei, depois eu comecei a dar aula de teatro aqui em Niterói. Bom, eu me separei e tal, voltei pro Brasil. E aí eu comecei a usar alguns dispositivos neurocientíficos para aferir mesmo, quantificar essa pesquisa que eu já estava começando a fazer. Eu precisava de dados reais para saber se aquilo que eu estava propondo realmente funcionava. E foi assim. E até hoje, assim, o que eu faço, ele se modifica o tempo inteiro. Eu vou introduzindo novos elementos, vou testando, vou até mostrar para vocês, está aqui do meu lado. É fácil, deixa eu abrir a caixinha aqui. E aí eu vou utilizando isso aqui, que olha, é um reloginho que ele tem 4 sensores aqui. Essa partezinha aqui de metal, ela é para a eletricidade da pele, né? Ela mede a atividade eletrodermal, que está diretamente ligada às emoções, ou seja, quando a nossa amígdala, que é ligada, né, que é estrutura responsável pelas nossas emoções, ela dispara, imediatamente a gente vê pelo dispositivo, pode ser um iPad, um telefone, a gente vê que tem alteração. E aí aqui também tem outros sensores que indicam a atividade cardíaca, como esses reloginhos mesmo, né, que a atleta usa, atividade cardíaca, temperatura e micromovimentações. Então, assim, como isso aqui a gente usa e em tempo real, isso aqui é interessante no uso dessa tecnologia, eu boto esse relógio num aluno meu, por exemplo, e vou observando o que vai acontecendo. Então é muito legal, porque eu tenho um dado ali tecnológico, os dados biológicos, fisiológicos da pessoa na minha mão, que é claro que aquilo não diz o que a pessoa está sentindo, mas ela indica
uma alteração nas emoções. Eu não sei qual é a emoção, isso a gente não tem como saber ainda, tá? Tem muito estudo aí sendo feito para ver quais são os padrões de batimento cardíaco, enfim. Mas isso me permite o quê? Parar o meu ator e perguntar: e aí, tá acontecendo alguma coisa? O que você pensou? O que você não pensou? O que te bloqueou? O que não te bloqueou? E aí funciona como uma espécie de bússola para esse trabalho. Mas o mais legal é saber que aquilo que eu estou fazendo, aí eu sei mais ou menos o que funciona, o que não funciona, que eu vou aí agregando na formação, entendeu? Então foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui, foi graças a um curso de odontologia. Eu tô aqui hoje com vocês. Então, assim, é um instrumento bastante interessante nesse campo de atuação, né, que liga o teatro à neurociência. Agora, é muito novo isso tudo, né? Essa área de pesquisa, há uma dificuldade de aceitação, do mundo artístico. Ainda há um certo pré-conceito em relação a esse tipo de interdisciplinaridade. Mas eu acho que isso é normal, como toda novidade, gera suspeita. As pessoas se defendem porque, como não tem argumento, não conhecem, então, assim, é melhor não quero saber do que... É complicado. Mas isso aí faz parte do processo, aos poucos eu acredito que isso aí vai ganhar um rumo.